Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero falar com vocês hoje acerca de uma coisa muito importante. Quando a alma não aguenta mais. Sabe, quando dentro de você há um peso, quando você está cercada, sabe, você não enxerga mais saída. Por mais que as pessoas olhem para você e pensem assim, essa mulher é muito forte. Esse homem é muito forte. Seu semblante vai te entregar. Seu semblante vai dizer que você não está bem. Que você precisa de forças, você precisa de ajuda. Você precisa pedir socorro para Deus. Eu quero falar com vocês hoje acerca de um profeta muito usado por Deus, o profeta Elias. Ele tinha acabado de ter uma vitória muito grande. E aí ele foi ameaçado por uma mulher. Só que não é só a ameaça que ele sofreu. As lutas, as perseguições, sabe, o medo, a afronta, tudo que se levanta. Nós não somos seres celestiais. Por mais que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai chegar uma hora que você vai cansar. Que você vai precisar fazer o que Elias fez e passar pelo que Elias passou. Eu quero fazer uma oração agora. Participe dessa mensagem em espírito. Ela chegou até você porque Deus conhece a tua dor, Deus conhece a tua luta, Deus conhece os seus limites. Por isso Ele colocou em meu coração falar sobre isso hoje. Quando a alma pede a morte. Claro que você não está pedindo para Deus te levar, mas a alma, sabe, tem aquela sensação que você não aguenta mais, que chegou o teu fim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que fale ao coração de cada pessoa que está aqui nesse momento. O Senhor a trouxe aqui, meu Deus. Então fale pela minha voz, para que ela seja fortalecida, para que ele seja fortalecido. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, vai falar sobre o ponto principal da mensagem de hoje. Eu queria só que você entendesse que você não vai ser forte o tempo todo. Por mais que você queira ser forte o tempo todo. Se você se colocar diante de Deus como forte, em um momento que você estiver fraco, você vai ruir, seu castelo vai cair. Você precisa ser sincera, você precisa ser sincero com Deus. Jogar limpo. Se está bem, está bem. Se está mal, está mal. Se está forte, está forte. Se você não está forte, fale para ele que você está fraca. Diz assim, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe, Deus não ouviu essa oração. Deus não tirou a vida de Elias. Ele estava desabafando com Deus. Ele recorreu a Deus, ele não recorreu a pessoas. O que as pessoas podiam fazer por Elias? As pessoas que Deus quiser usar para te ajudar, Ele vai enviar. Ele vai colocar no seu caminho. Todas as vezes que você for atrás de alguém, em desespero, ele se abrir, eu tenho que me abrir, eu tenho que desabafar com alguém. Me perdoa a expressão que eu vou usar aqui, tá? Você vai quebrar a cara. Você só pode desabafar com Deus e com a pessoa que Deus enviar para você, para te ajudar, para te estender as mãos. Só isso e nada mais. Então, Elias estava completamente desanimado. Aí entra aqui a questão que algumas pessoas vão dizer assim, mas quem é de Deus nunca se cansa. Quem é de Deus nunca desanima. Cansa, desanima, pensa em desistir. Você conhece um homem chamado Jesus Cristo? Eu tenho certeza que sim. Em um dado momento da vida de Jesus, ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste?
Você conhece um homem chamado Davi? Em Salmos 22 também vai dizer a oração dele: Deus meu, por que me desamparaste? Então são homens que passaram aqui na terra. Claro que Jesus não se compara, porque Jesus era Jesus. Mesmo sendo Jesus, ele disse: por que me desamparaste? Ele estava se sentindo só. Ele era Jesus humano, Jesus homem, e sentiu a dor de homem. Passou pelo que você passa, pelo que eu passo. E há momentos que é assim. A gente se sente desamparado, parece que a nossa oração não é atendida, parece que há, uma distância enorme entre a nossa vida e Deus. Cada dia vai piorando mais. Então foi isso que fez Elias chegar a esse momento de pedir para Deus: Deus, tira a minha vida, porque, você nunca vai ver na Bíblia uma pessoa que estava tudo bem com ela, tudo dando certo, ela pedindo a Deus para tirar a vida. Não, quando está tudo bem, quando está tudo certo, a gente quer viver, a gente tem ânimo de acordar, de conversar, de sair, não é assim? De ir ao culto. Mas quando está tudo errado, tudo, toda porta se fecha, tem coisas que faltava só uma vírgula para dar certo. Você já tinha até contado o testemunho para alguém e do nada vira, dá errado. O que fazer? Elias vai falar lá em 1 Reis 19 assim, só eu fiquei. Ele estava querendo justificar, quem ele era para Deus. Ele estava se sentindo sozinho. Eu estou sozinho, só eu fiquei. Não tem mais ninguém comigo. Estava sentindo o peso da responsabilidade, o peso das lutas que vinha sobre ele. Ele também, nesse mesmo versículo, fala que ele se sentiu incapaz, não sou melhor do que meus pais, pediu para si a morte. Mas qual foi a resposta de Deus? O que Deus falou para Elias quando ele abriu o coração? Deixa eu falar aqui, vou repetir o que eu disse no início. Você e eu precisamos jogar limpo com Deus. O dia que você estiver desanimada, você não pode chegar na presença de Deus dizendo assim: aleluia, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Não. Você tem que chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu não aguento, eu estou fraca, estou fraco, não tenho forças para orar, eu não vou desistir, mas eu não estou bem, eu estou bem distante do Senhor, preciso de ajuda. E isso é jogar limpo. Não é você ser no automático: aleluia, eu te amo, Senhor, eu te adoro, sem o Senhor eu não sou nada. Não, é uma conversa. Você precisa desabafar com Deus, jogar limpo. Aí a resposta de Deus no capítulo 19, versículo 5, é assim, um anjo trouxe pão e água, mostrando que Deus cuida até das necessidades físicas. Então, Deus trouxe o alimento físico. Ele entendeu que Elias estava precisando de força física, estava com fome, precisava se alimentar porque ele caminhou um dia para chegar nesse deserto. Imagina caminhar um dia com fome. Então Deus percebeu que Elias precisava se alimentar. Olha como Deus cuida dos detalhes. Quando você joga limpo com Deus, Ele cuida dos detalhes. Ele vê a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que está faltando. Se é força espiritual, se é uma porta se abrir, se você está passando por essa luta porque portas se fecharam, porque lutas se levantaram na sua família, tudo isso tira força. Tudo isso faz a pessoa se sentir vazia, às vezes, desamparada, sozinha. Então Ele olha para as nossas necessidades. Não tem ninguém que tem mais conhecimento da sua necessidade do que Deus. Ele fala assim, no capítulo 11, versículo 12. Não, no capítulo 19, versículo 11. Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas uma voz mansa e delicada. No versículo 15 e 16, o Senhor disse: vai, volta, e deu a ele novas ordens. Isso aqui, tudo Deus mostrando para Elias: eu não vou ouvir a tua oração, vai, volta. Deus foi dando direção para Elias. Deus não tratou Elias como alguém que estava endemoniado.
porque ele pediu para Deus tirar a vida dele. Deus tratou Elias como alguém que precisava de força, sabe? Estava necessitado de força. Ele conhece a tua necessidade. Talvez você pense que a sua necessidade é de Elias. Se o Senhor tirar minha vida, tudo se resolve. Não, você só precisa se alimentar, meu filho. Você só precisa comer. Você está fraco fisicamente. E Deus deu a ele uma palavra, o fortaleceu, para que ele seguisse em frente. Você precisa seguir em frente. Você não pode desistir. Você não pode se entregar. Vá com o seu telefone até o seu espelho. Vá até seu espelho. E quando você chegar no seu espelho, aí, olhe para ele. Olhe para o seu espelho. E veja o seu semblante. Veja, já viu o seu semblante? Talvez você vai dizer assim, pastor, eu estou acabada. Estou acabado. Será que não é esgotamento físico? Que você está se desdobrando para muitas coisas? Será que não são lutas que estão se levantando, isso tem roubado sua força? Isso aí é reflexo da alma. Não tem maquiagem para isso. Não tem maquiagem para a alma. O que tem é Deus te fortalecer, te estender as mãos, te dizer assim, filha, cuidado. Não se distancia de mim, não. Filho, não se distancia de mim, não. Senão o diabo começa a soprar coisas no seu ouvido. Começa a te mostrar saídas que não são saídas. São abismos para você entrar nele e talvez nunca mais sair. Tá? Se olha de novo no espelho. Agora aponte o dedo para você mesmo no espelho e diga assim, esse quadro vai mudar. Esse quadro vai mudar. Talvez você está triste pela situação que uma filha sua está enfrentando. Que um filho seu está enfrentando. Sabe, dói tanto em você quanto no seu filho que ele está passando, que ela está passando, seus netos. Isso vai roubando sua força. Então ore pelo seu filho, pela sua filha. Mas ore também, porque se você perder a força, quem vai cuidar do seu filho, da sua filha, em espírito, em oração? Quem vai cuidar da sua vida? Você não pode cair. Você não pode ter esse pensamento de desistir. Se até Elias, o profeta, como está dizendo aqui do fogo, pediu para Deus tirar a vida dele, sabe, não é vergonha você admitir que está cansado. E reconhecer que precisa da força de Deus. Sabe, se fortalecer em Deus. Pensa nisso. Pensa porque talvez você está empurrando a vida, está levando, está desanimando e está lutando. Está desanimado e está ali como se estivesse forte. Isso é perigoso. Isso é perigoso, você não pode se mostrar forte o tempo todo. Você tem que colocar-se diante dos pés de Jesus, dizendo a Ele como você se encontra. A forma que você está, senão você vai fazer besteira. Você vai perder essa batalha porque ela é espiritual, nunca se esqueça disso. A sua luta não é contra a carne, contra a sangue, a sua luta é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, do inferno, que se levantam tudo contra você. Deus vai te fortalecer. Deus vai te animar. Vamos fazer uma proposta aqui que eu nunca fiz com vocês. Veja se tem um pedacinho de pão aí na sua casa. Veja aí se tem. Se você está assistindo esse vídeo depois que ele foi ao ar, dá para você pausar. Então pausa e pega um pedacinho de pão. Pegou? Então vamos fazer o seguinte. Deus sustentou Elias. Ele fortaleceu Elias, como está aqui no livro, no capítulo 19, versículo 6. Um anjo trouxe pão e água, tá? Então, pegue também um pouquinho de água. Vamos fazer com um elemento bíblico, que está aqui na Bíblia. Foi o que o anjo trouxe para fortalecer Elias. É algo espiritual. Então, pegue esse pão e água e levanta para o céu. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, estou fazendo o que o Senhor está dando direção. Consagra essa água, consagra esse pão, que seja para fortalecimento espiritual, meu Deus. Que ao comer desse pão, beber dessa água, a força do Senhor esteja com essa pessoa como esteve com Elias. E ela se levante, meu Deus, o semblante dela seja transformado, dentro dela seja transformado para seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Graças a Deus. Então, coma do pão, beba da água. Se você quiser, você pode dar um pedacinho para seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, porque é bíblico. Foi o elemento que Deus usou para sustentar fisicamente Elias, para que ele seguisse em frente, para que ele não se rendesse diante de tantas lutas, fisicamente e espiritualmente também. Porque tudo mudou dentro de Elias depois desse alimento espiritual que Deus deu para ele. Tá certo? Pratica o que você ouviu hoje, siga em frente e não desista. Deus é contigo e no final vai dar tudo certo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine. Fiquem todos com Ele. Um abraço.